do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, capítulo 3, propósito da educação no budismo. O tema de hoje é amplidão, onde o Lama inicia dizendo: a primeira coisa de que precisamos é sabedoria para ouvir. Surge então a segunda parte dos ensinamentos, motivação e resultado. Isso é muito importante para organizações não religiosas, pois a maioria de seus objetivos são impermanentes. Vivemos num tempo em que os objetivos estáveis são praticamente desconhecidos. Então, pessoal, percebam que o título do texto já nos remete a uma noção de ampliação da visão, né? Porque amplidão, né, significa o quê? Significa aqueles exercícios espirituais que vão nos conduzir a uma superação da nossa visão estreita da realidade. E é interessante que o Lama comece esse capítulo dizendo que o primeiro ponto é desenvolver a sabedoria para ouvir, né? Nós vimos isso também em tópicos anteriores deste capítulo, né? De que a educação no budismo, ela inicialmente se preocupa menos em que nós memorizemos aquilo que estamos ouvindo e mais com a nossa capacidade de compreensão correta daquilo que está sendo dito. Porque de nada adianta a gente ouvir palavras de sabedoria se nós não as interpretarmos com sabedoria, né? É isso que Jesus quis dizer quando disse: é preciso que tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque não adianta estarmos diante, por exemplo, de um mestre iluminado, como vários contemporâneos de Jesus estiveram, e a nossa visão não ter a capacidade de olhar para esse ser e ver nele um mestre, né? Jesus foi crucificado por isso, porque muitos dos seus contemporâneos olharam para ele e não conseguiram ver o mestre precioso que estava na frente deles. Muito pelo contrário, acharam que ele era um revolucionário, que ele era um desvirtuador da moral mosaica, acharam uma porção de coisas que na verdade eram fruto da sua visão distorcida da realidade. Então é por isso que aqui o Lama inicia o capítulo dizendo isso. Primeiro precisamos desenvolver a sabedoria de ouvir, né? E eu diria também a sabedoria de ver, sabedoria de sentir, a sabedoria de perceber. Ou seja, em outras palavras, precisamos desenvolver clareza, né? Uma clareza que nos leve a desenvolver a motivação correta, né? E qual é a motivação correta? É aquela motivação que nos leva a valorizar mais os tesouros e as riquezas espirituais do que os bens materiais, né? Do que o conforto, né? E do que todas as coisas que o mundo material pode nos oferecer, né? É por isso que na conclusão do parágrafo o Lama diz que no nosso tempo nós praticamente não conhecemos qualquer cultivo de objetivos estáveis. Por quê? Porque todo o foco da sociedade contemporânea está voltado para a aquisição econômica, aquisições materiais, financeiras, né? Casa, carro, ações, dinheiro no banco, que são coisas instáveis, né? Coisas que hoje eu posso ter e amanhã posso perder de uma hora para outra. A gente está vendo aí crises econômicas, acidentes naturais, uma série de coisas que desestabilizam esse mundo de mamon, né? Esse mundo material de uma hora para outra, né? É um tsunami, é a explosão de uma usina nuclear, é uma represa que estoura e inunda uma cidade, mata centenas de pessoas, polui rios. Quer dizer, todas essas coisas na qual nós estamos nos focando agora geram uma grande instabilidade, né? Por quê? Porque as pessoas estão voltadas totalmente para ouvir apenas aquilo que diz respeito ao mundo externo, sem perceber que esse mundo externo não existe independentemente do nosso mundo interno. Esse é que é o ponto, porque
é uma coisa muito interessante da gente observar, né? Qualquer fenômeno que a gente vá olhar, por exemplo, um objeto, né? Eu estou olhando aqui agora na minha sala para um jarro, mas esse jarro só existe porque eu estou olhando para ele. Porque se não tiver uma mente olhando para o jarro, onde é que vai surgir um jarro? Né? Então, baseado nisso, a gente vai percebendo que todo o universo ao nosso redor, ele aparece para os nossos sentidos a partir de uma coemergência com o conteúdo interno da nossa mente. Porque se eu não tivesse sido educado numa sociedade que me ensinou a olhar para esse objeto que eu acabei de citar aqui agora e chamá-lo de jarro e entender quais são as suas funções, eu não veria o jarro, simplesmente. É assim, né? A gente sabe disso, né? A gente não tem como olhar para um objeto que não tenha, com o qual nós não tenhamos aprendido a nos relacionar e ver esse objeto, né? Então, o mundo ao nosso redor, ele não é propriamente uma criação da nossa mente, mas ele também não existe independente dela. Não tem objeto se não tiver um observador do objeto, né? Então, o mundo é todo interrelacionado. E como a nossa educação atual ignora esse fato, ou pelo menos não dá valor a ele, não olha para isso com o zelo e o cuidado que seria necessário olhar, a gente fica refém dessa instabilidade que vem das variações que acontecem o tempo todo nesse mundo externo. E aí o Lama vai continuar dizendo assim: se tivéssemos a lâmpada de Aladim e fizéssemos como ele, pediríamos comida, uma esposa e um palácio. Poderia não ser uma boa forma de utilizar o poder extraordinário da lâmpada. Se o gênio dissesse: vou lhes dar uma quarta coisa, uma coisa que a impermanência não destrua, então talvez disséssemos: quero riqueza ilimitada. Mas mesmo as coisas muito grandes dentro da visão separativa são limitadas, entre elas a riqueza, seja do tamanho que for. Para nós, é muito difícil imaginar uma coisa que não seja impermanente. Então, aqui nesse parágrafo, é bastante interessante essa imagem que o Lama traz da lâmpada de Aladim, né? Porque ele coloca aqui o ponto de que se nós nos deparássemos com uma lâmpada de poderes mágicos, como Aladim se deparou, nós provavelmente pediríamos comida, uma esposa e um palácio, né? Por quê? Porque a nossa mente, como nós dissemos aqui agora há pouco, a propósito do primeiro parágrafo, está voltada totalmente para coisas materiais, né? Nós estamos buscando a felicidade sempre no mundo externo, né? Achando que é a partir de lá, a partir da satisfação dos nossos desejos, é que nós vamos encontrar essa felicidade que tanto procuramos, né? Agora, o Lama ainda faz uma provocação, né? Dizendo que se o gênio da lâmpada nos oferecesse mais um pedido, dizendo assim que nós vamos lhe dar uma quarta coisa que a impermanência não destrua, talvez nós disséssemos que era uma riqueza ilimitada, né? Mas nenhuma riqueza material é ilimitada. Isso é fruto da mais crassa ignorância espiritual, porque vejamos o seguinte: hoje, por exemplo, nós temos aí, sai muito em revistas especializadas, né, de economia, a lista dos maiores bilionários ou trilionários do mundo, né? Então essas pessoas, elas têm muitas ações, né? Elas têm um dinheiro que elas, não só dinheiro, né? Dinheiro, recursos, que elas não conseguiriam gastar em 1000 vidas, talvez, né? Mas, mesmo essa riqueza é muito frágil, porque vejam, pessoal, ações, até o próprio dinheiro, eles têm valor enquanto esse sistema estiver funcionando do jeito como funciona. Mas nós vemos crises atrás de crises que ameaçam a estabilidade desse sistema financeiro o tempo inteiro, né? Vejam que se a situação econômica entrar num caos insuperável, né, o que acontece? Vem uma hiperinflação.
Então, aquele papelzinho pintado, colorido, que a gente chama de dinheiro, perde todo o valor, né? Hoje, R$ 20 compra tantos quilos de feijão. Mas se houver uma hiperinflação, talvez R$ 20 viesse a valer menos do que 2 centavos. E aí, como é que fica? Qual é o valor que realmente a riqueza tem? Né? Ela depende de uma série de circunstâncias que podem mudar a qualquer momento. Uma guerra mundial, por exemplo, pode pôr todo esse sistema econômico em xeque, né? Uma tragédia natural, né, que venha a abalar, por exemplo, os países mais ricos do mundo. Então, a própria riqueza ilimitada, que muitas vezes uma pessoa poderia demorar 1000 vidas para gastar, ela pode sumir num piscar de olhos, né? Dependendo do que aconteça com os fenômenos naturais e humanos e sociais, né? Que possam acontecer e mudar completamente o sistema de trocas e de economia em que nós vivemos. Então nada disso é garantia de felicidade genuína, nada disso é garantia de uma paz imperturbável, né? De uma segurança imperturbável, né? E aí o Lama vai seguir dizendo: por isso existem ensinamentos sobre o que é permanente e impermanente. Claro, né? Tem que ter, primeiro ponto daquele que quer avançar no caminho espiritual é começar a saber discriminar o que é permanente e o que é impermanente, né? Onde eu posso encontrar algo que me dê uma felicidade estável e não uma felicidade que dependa dessa instabilidade dos fenômenos externos. E aí o Lama segue dizendo: não importa o que obtenhamos no mundo da existência cíclica, estaremos sempre operando como equilibristas, às voltas com urgências, prioridades e ansiedades. Isso aqui me lembra muito essa questão da Bolsa de Valores, né? Há muitas pessoas que obtiveram fortunas que estão aplicadas lá e cada vez ganham mais, mas eles se comportam como verdadeiros equilibristas, porque a todo momento ações que estão valorizadas desvalorizam, aí eles têm que correr para vender aquelas que desvalorizaram e correr para comprar outras que possam ter uma perspectiva de valorização, né? A Bolsa de Valores é bem isso, é uma correria para tentar se equilibrar, né? E as pessoas que giram em torno desse mercado financeiro estão sempre às voltas com urgências, prioridades e ansiedades que causam extrema aflição e sofrimento, inclusive físico, até doenças físicas, né? Gastrites nervosas, né? Estresse, às vezes depressão, né? Uma síndrome de pânico, né? Porque aquela coisa que toda hora sobe e desce, parece uma gangorra, e as pessoas correndo atrás de algo que nunca se estabiliza, né? A Bolsa de Valores nunca está estável, ela está sempre subindo e descendo, né? E quando tem crises, então a coisa piora. Aí o Lama segue dizendo: todos os seres dentro da roda da vida estão presos a uma atitude contínua e urgente. Nessa primeira categoria de ensinamentos, somos levados a gerar uma motivação para ir além da impermanência. Somos levados a desenvolver uma motivação para o que está além do espaço e do tempo, além do que chamamos de roda da vida. Então, pessoal, percebam que aqui o Lama chama a atenção para o fato, então, de que dentro da educação budista, o primeiro ponto é despertar em nós a motivação de irmos além da impermanência. E como é que a gente vai além da impermanência? Cultivando nossas qualidades interiores. Por exemplo, nós falamos agora há pouco sobre o sobe e desce da bolsa, né? O que é que nos leva a sofrer com isso, né? É o apego, né? A gente investe na bolsa porque a gente percebe ali uma perspectiva de ganhar mais, de valorizar o dinheiro que nós já temos, de multiplicar o dinheiro que nós já temos, e aí nos envolvemos com isso. E apegados a isso, ficamos ali presos nessa armadilha, né, que consome nossas energias, consome nossa atenção e praticamente não deixa tempo, às vezes, nem para a gente cuidar da própria saúde, da própria família, né, do nosso próprio bem-estar, né? Aí o que poderia nos libertar disso, né? O desapego, a simplicidade, que são qualidades interiores, porque se eu me desapego e torno a minha vida mais simples, eu não vou precisar de trilhões de reais, né, para viver, eu não vou precisar dessa adrenalina, né, do sobe e desce da bolsa para poder me sentir entusiasmado e cheio de energia, né? Eu vou me sentir, a minha energia vai se mover
pela motivação de desenvolver em mim qualidades que me levarão a um estado cada vez mais elevado de tranquilidade e paz. E como esse estado elevado de tranquilidade e paz é interior, ele não fica refém da impermanência. Por quê? Porque vejam bem, se eu cultivo, por exemplo, o desapego e a simplicidade, as oscilações do mundo externo vão me afetar muito menos, ou talvez nem me afetem, né? Porque a simplicidade me leva a precisar de pouco, para viver, né? E o desapego me faz não sofrer, né? Me protege do sofrimento contra a perda. As perdas podem acontecer, mas o desapego me protege do sofrimento da perda, porque o problema não são as perdas. O problema é o sofrimento e a aflição causado pela perda, que se assenta em quê? Se assenta no apego. Então, se eu supero o apego através do desapego, eu passo a ter uma felicidade permanente, né, que o desapego me proporciona, que é a felicidade de não sofrer com as perdas. E aí o Lama segue dizendo assim: em seguida, recebemos ensinamentos sobre a amplidão de nossa natureza e a inseparatividade, né? Então, vejam, num primeiro momento, nós recebemos ensinamentos que geram uma motivação de irmos além da impermanência, ou seja, de cultivarmos qualidades interiores que nos protejam minimamente do sofrimento da impermanência. Em seguida, aí a gente vai receber ensinamentos mais profundos, né, dentro da educação budista, sobre a amplidão da nossa natureza e a inseparatividade. Que o Lama vai dizer aqui que não se trata de fugir da roda da vida. O que buscamos é um interesse muito maior pelos seres. É algo completamente diferente da experiência raiz da roda da vida. A experiência da roda da vida está ligada a prazer e dor, desejo e aversão. Essa segunda experiência está baseada na capacidade de compreender e atuar de forma muito mais ampla que a própria identidade. A comprovação dessa amplidão é a capacidade de se alegrar com experiências cada vez mais altruístas. Olha que método muito interessante e extremamente prático de transcender o ego, né? É o cultivo da alegria com experiências cada vez mais altruístas, ou seja, é o cultivo da alegria empática, né? Aquela alegria que brota quando nós conseguimos beneficiar a alguém, quando nós conseguimos beneficiar algum ser, né? A gente se alegra, né? E essa alegria, ela é uma alegria também muito mais estável do que a alegria egoísta. Por quê? Porque a alegria egoísta, ela está baseada naquela dualidade da identidade, né? Da nossa identidade, do nosso eu, né? Então, o nosso eu quer prazer e não quer dor. Então, quando ele tem prazer, se alegra, quando tem dor, se entristece. Ele quer fama e não quer ser ignorado. Então, quando está sendo reconhecido, se alegra. Quando as pessoas o ignoram, se entristece. Aqui não. Aqui, a alegria empática é a alegria com o benefício que nós trazemos aos outros. Então, a gente, no planeta em que nós vivemos, com tantos seres necessitados, trazer benefício é oportunidades que se multiplicam a cada dia. Então, nós vamos ter sempre disponíveis seres que nós vamos poder ajudar, desde que estejamos motivados a ajudá-los, né? E aí, o que acontece? Como a nossa motivação é trazer benefício aos seres e não obter deles o reconhecimento, a gente vai se sentir feliz e alegre quando perceber que nos ajudou, ainda que eles não reconheçam a ajuda que receberam, ainda até que eles fiquem desagradados com o tipo de ajuda que demos, porque o que eles esperavam era outra coisa, mas nós, por estarmos focados na motivação correta, procuramos atender às suas necessidades e não aos seus desejos. Então, quando nós nos alegramos com isso, a gente desenvolve um estado de ânimo estável, né? Porque nós não estamos mais dependendo dos aplausos, né? Nós nos alegramos pelo simples fato de trazer um benefício de alguma forma a alguém, né? E aí o Lama segue dizendo: a primeira visão de transcendência é percebermos que nossa experiência de ser transcende nossa identidade. Ou seja, do ponto de vista de nossa experiência, nos alegramos ao fazer certas ações em detrimento daquilo que consideramos lucros individuais. Então, olha o outro exercício
de transcendência, né? Quando ele diz que esse exercício da transcendência são justamente as ações em detrimento daquilo que consideramos como lucros individuais, isso nos lembra o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação, né? Por quê? Porque quando nós praticamos a caridade, nós estamos com a motivação de beneficiar o ser, ainda que nós tenhamos que tirar algo de nós para dar a esse ser, né? Ou seja, o que está embasando a atitude daqueles que seguem o lema do fora da caridade não há salvação, não é o lucro individual, mas é o atendimento às carências e necessidades daqueles que nós temos a oportunidade de beneficiar. E isso é um exercício de transcendência da identidade, porque a identidade, o eu, ele quer os lucros individuais, né? Quando a gente pratica essas ações, a gente está, de uma certa forma, domesticando esse eu egoísta, né? Falando para ele, não, a felicidade do outro é também a nossa felicidade. O mundo é uma teia de relações interdependentes, né? Ajudar o outro é, de alguma forma, ajudar a nós mesmos. Então nós domamos esse eu através dessa atitude que traz esses ensinamentos para o nosso mundo interior. E é por isso que o Lama vai dizer aqui no final que quando os Budas, os grandes seres, observam esta natureza, a percepção que tem é de algo ilimitado. Budas, pessoal, é todo ser desperto, é todo ser iluminado. Então, na visão budista, Jesus era um Buda, né? No sentido de que era um ser desperto, um ser completamente iluminado, né? E o que o Lama está dizendo aqui é que esses seres, quando olham para qualquer outro ser, ele vê neles essa natureza ilimitada, da qual ele também é portador e que ele já despertou. E por ele já ter despertado essa natureza ilimitada, ele consegue ver que o outro, mesmo não tendo despertado ainda essa natureza, também tem esse potencial para o despertar. E é por isso que todos os seres iluminados vão se dedicar de forma compassiva a dar instruções e a dar ensinamentos que conduzam os seres o mais rapidamente possível à perfeição espiritual, que é o que realmente vai nos libertar de todo e de qualquer sofrimento, né? E aí o Lama segue dizendo: o aspecto ilimitado da natureza é o que de fato chamamos de Buda, que significa liberto das limitações. Todo o processo de treinamento ou educação segundo os valores budistas está centrado no treinamento dessa natureza, de modo que, em vez de focarmos nossa identidade estreita, reconhecemos nosso ser dentro dessa experiência ilimitada, né? Então, esse finalzinho, ele lembra inclusive a nossa mensagem da semana passada, não sei se vocês recordam, cujo título era Êxito, né? E que se baseava na passagem do Evangelho, onde Jesus diz aos seus apóstolos, né? Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, né? Era essa a passagem. Ou seja, o que Jesus estava dizendo para os seus apóstolos nessa passagem, né? Que o verdadeiro êxito, o êxito espiritual, é exatamente obter sucesso no treinamento e num treinamento e numa educação que nos conduza a transcender o nosso eu pequeno e estreito, para que possamos reconhecer o Cristo ilimitado que está em nosso interior. Por isso Jesus diz: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por quê? Porque os poderes desse Cristo ilimitado que reside em nosso interior, né? Ele é, como diz a própria expressão ilimitado, né? Ele não tem limites, né? Ele não tem nenhum obstáculo que ele não possa transpor. Mas vamos entender uma coisa, que quando Jesus diz: pedireis o que quiserdes e vos será feito, a tradução correta desse pedireis o que quiserdes é: pedireis aquilo de que necessitais e vos será feito. Ou seja, o Cristo interno, ele está aqui disponível com um poder ilimitado, não para atender aos nossos desejos, não para atender aos nossos caprichos, mas sim para satisfazer as nossas necessidades. Então não vamos criar uma visão ingênua de que a conexão com o nosso Cristo interno vai nos gerar um ambiente de felicidade dentro da visão
estreita do mundo, né? Da visão de felicidade estreita do mundo. Não é isso. Ele vai gerar a felicidade genuína, a felicidade que surge da nossa purificação interior, a felicidade que surge quando nós conseguimos dissolver em nós todo orgulho, toda inveja, todo apego, todo desejo, toda carência, toda raiva e todo medo. Esse é o grande trabalho que nós temos que fazer. Nós estamos aqui tratando de um tópico que fala sobre propósitos da educação no budismo, mas que também podem ser aplicados ao propósito da educação no cristianismo e, por consequência, no espiritismo. E qual é esse propósito? A superação de nossas obscuridades mentais para que tenhamos equilíbrio e força interior para transformar todas as circunstâncias da nossa vida em um trabalho de crescimento espiritual que nos conduzirá à perfeição o mais rápido possível.